Podemos começar aqui? Valeu, pessoal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Assim, essa reunião consegui estar poucas vezes, né? Desde que eu mudei aqui para o Calvin, um pouco por causa do horário também, mas eu espero estar presente cada vez mais aí com vocês. E deixa eu colocar aqui os slides. E peraí. Vamos ver. Eu fiz uns 10 slides aqui, pouquinha coisa, porque eu queria mais conversar, né? É sempre mais legal a conversa. E, assim, foi um artigo que eu mandei, acho que no ano passado, né? Parte um pouco das experiências que eu estou tendo aqui no Calvin, de ensinar programação, né? Então, aqui, assim, eles incentivam a gente a trazer uma perspectiva cristã mesmo no nosso ensino. Não só o conteúdo, né? Mas também a prática, assim, aqui a gente... Não sei quem conhece aqui o David Smith, né? Escreveu um livro aí traduzido pela ABC2. Claro que a sala de aula já é um lugar para a gente praticar a nossa fé cristã, as disciplinas cristãs, né? A visão cristã na sala de aula, mas também aí a gente tem que integrar o conteúdo, né? A imaginação cristã, que eu usei esse termo, imaginação, né? Esse termo ele tem sido usado bastante recentemente, né? A imaginação cristã, não é um sentido assim de imaginação. Acho que vocês entendem o que eu quero dizer aqui, né? Você imaginar o mundo de uma forma cristã, você enxergar as coisas de uma forma cristã. Quem usa muito isso aí é o James Smith, né? Coloca esse termo, o Walter Brueggemann. Eu acho mais interessante, o Kevin Van Hooser também tá colocando desse jeito. Eu acho... Não sei se tem o mesmo sentido de cosmovisão, né? Eu acho que imaginação é até um sentido assim, vai além do intelectual, né? Você ter essa perspectiva cristã. Só começar aqui, gente. Peraí. Qual que é a experiência de vocês? Vamos conversar, né? Quem que é programador aqui? Quem não sabe nada? Assim, eu sou formado em engenharia de computação, né? Então, já tive contato aí. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu sei que tá aí o Luiz, né? Teve alguma coisinha assim de programação, Luiz? Alguma... Eu não, nada, nada. Eu converso isso Mas... com minha esposa, que minha esposa é engraçada, porque ela foi tudo para artes, né? Mas ela teve o Uhum, ensino médio e ela fez esqueci o curso certinho dela, mas era em programação uhum. técnico. Então, começa. Só essas coisas, assim, nunca mais profundo. Uhum, uhum. Assim, é uma coisa... O pessoal já está querendo ensinar para as crianças, né? Eu lembro na escola, tinha aquele logo, né? A tartaruguinha lá, isso aí eu acho que era criança, o pessoal já queria ensinar lógica de programação, né, para as crianças e tal, porque eles falam, é importante e tal. Tem joguinho, né, que tenta passar lógica de programação. A Adriana falou aí, né, que fez um GIF com Java, já foi bastante coisa já. Eu sou programador Basicão de... hardcore. Oi? C na veia. Eu sou programador hardcore raiz. C na veia, né? É o back do C. back. Eu, eu, Não, eu curso defesa cibernética e aí na grade tem o Python, né? tá. Uhum. Legal. Então, se for lá na história, né, tem toda a história da programação, começou lá, né? Normalmente quando a gente faz esses cursos, né, acho que eu nem vou aprofundar muito aqui, mas Ada Lovelace, né, a filha do Lord Byron, primeira programadora aí, né, tentou... ela que veio com essa ideia de você colocar a sequência tal, para programar a máquina do Babbage, que era uma máquina de fazer cálculos, coisas assim, né? É até interessante, assim, você ir para os pressupostos lá da época, né? Porque o Babbage era um industrialista, né? Ele era bem assim, a gente precisa calcular e produzir mais rápido, vamos fazer um negócio eficiente aqui para ganhar mais dinheiro, né? Tem toda essa discussão, assim, do contexto social da coisa, como foi surgindo o computador, né? Mas a Ada Lovelace, ela até meio que filosofou sobre a coisa, né? Ela pensou, vamos fazer uma máquina que consegue seguir essa sequência de passos, todos esses procedimentos, e aí a gente automatiza as coisas, né? Mas assim,
que vocês pensam, né, sobre integrar isso, né, com fé cristã? Porque é uma coisa engraçada, né? Às vezes eu falo para algumas pessoas, assim, acho que ninguém é muito explícito sobre o que pensa, às vezes, porque parece esquisito, né? Você pensar até assim, matemática e fé cristã, legal, tá, os números e Deus e tal, mas programação é uma coisa tão específica, será que tem a ver, né? Por quê? Para que isso, né? E muita gente acha esquisito, assim, redimindo a programação, né? Mas assim, isso é um pouco do que eu penso, né? A educação que a gente tem é muito assim, separa, né, as coisas. Eu acho assim, não só separar programação e fé cristã, mas programação e sociedade e assim, você vê assim todo o contexto social da coisa que é feito, meio que uma filosofia da programação, né? Tudo isso assim é muito separado, humanas e exatas nesse ponto, né? E não sei se vocês pensam alguma coisa sobre isso, se quiser comentar. Não? Então, beleza. Pessoal, eu tenho bastante, a partir do seu texto, né? Que Sim, é bem sim. interessante, assim, né? Tipo, eu acho que, assim, qualquer coisa, assim, a gente pensar as implicações, né, por trás do tudo que a gente faz, né? Tipo, desde que você vai lendo, né, os livros lá sobre fé e trabalho, né? E aí você vai vendo, assim, né, que é bem interessante, né? Até aquela discussão que acho que você não falou nesse texto, a gente já conversou, né? Que tem aquela visão, né? Você tem a visão é, do Tim Keller, né? E Uhum. você tem uma visão de trabalho, né? E você tem aquele eu acho que não vai ser traduzido com esse título quando for, né? Do David Graeber, né? O Uhum. Cheat Jobs, né? Então, os trabalhos de merda, né? E que tem a tradução para português Portugal, né? Mas assim, você pensar de uma perspectiva cristã quando você está trabalhando essa programação, né? Então, assim, cara, o tanto, né, de coisas que dá para pensar, né? Desde mesmo o trabalho do programador, né? Como você pensar o trabalho do programador de uma perspectiva cristã e, assim, o programador é descartável, digamos assim, né? Você tem uma fila de programadores disponíveis, né? Tantas pessoas falam hoje, né? Tanto que aqui no Brasil, acho que você viu isso, né, Fernando? Esse ano, um dos cursos foi a nota, né, que tem agora do vestibular e tal, do Enem, a nota mais alta ficou computação, ficou mais alta do que computação, né, do que medicina. Então, assim, está mais disputado computação, na UTF, por exemplo, na nossa universidade aqui, ela foi uma nota bem alta, assim, então está mais concorrido do que medicina. Então, assim, tá essa coisa, né? É, o curso do futuro, né? Então, daqui a pouco vai tem assim, essa coisa, né? Tem o exército de trabalhadores disponíveis, né? E aí, tipo, como que é esse mercado de trabalho? Como é que é esse programador? Então, desde essa coisa, assim, do trabalhador, né? E como as coisas que você coloca no texto, né? Tipo, fazer um código, né, cristão, com perspectivas cristãs. O que isso implica, né? É. Não, assim, eu falo porque coisas que eu já ouvi, por exemplo, né, que eu tô lembrando agora. Uma vez eu falei que eu via tecnologia na visão cristã, né? Uma pessoa falou, isso aí num encontro do Labri. Não vou falar a pessoa, também vocês nem conhecem. Mas, mas não tem muito o que fazer aí, né? Tipo, tecnologia e fé, porque, assim, a tecnologia é só uma ferramenta que a gente tem, a gente pode usar para as coisas boas ou para as coisas ruins. O que a gente tem que saber são as coisas boas e as coisas ruins. A tecnologia em si mesma, né? É aquela visão de neutralidade, né? Então, assim, a programação está aí. Você pode programar para uma coisa boa, pode programar para uma coisa ruim. Mas, assim, você tem que saber o que são as coisas boas e o que são as coisas ruins. A programação em si não tem nada demais, né? Por isso que eu falo, assim, quando a gente começa a estudar a tecnologia, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que não é neutra, né? Porque, assim, se fosse neutro, talvez a gente nem estaria estudando, né? A gente nem teria chegado ao ponto de querer estudar alguma coisa, né? Outra coisa que eu já ouvi, né? Até a gente fala, quando começou essas coisas de cosmovisão, de tentar ver a fé cristã com as outras disciplinas, eu tinha um amigo que falou, mas sei lá, né? Então,
um senhorzinho aqui da igreja que é caminhoneiro, né? Será que agora ele tem que fazer um estudo sobre cosmovisão e caminhonagem, né? A visão cristã da caminhonagem e tal. Aí eu falei, cara, assim, também não tá de todo errado, assim, não que você precisa fazer uma grande filosofia, né, uma coisa assim, mas se você pensar um pouco na sua prática, né, na sua prática profissional, e como você pode servir as pessoas e estar em comunhão com Deus, né, enquanto você faz o seu trabalho, né, porque assim, é muito chato quando a gente vê abordagens para o trabalho que pega só coisas, como é que fala, periféricas ao trabalho. Faz um estudo bíblico no trabalho, uma coisa muito generalista, né? Então, eu vejo que isso é necessário. Vamos seguir então, né? Queria só colocar 3 pontos aqui, que acho que foram discutidos no texto, né? Eu também não vou ficar repetindo muita coisa do texto, mas quando a gente programa, a gente tem essa ideia do algoritmo, né? Muitas definições aí de algoritmo. Programa, né? O que é programa? O que é algoritmo? Não dá para ficar muito rígido assim nessas definições, né? Mas é interessante assim a gente pensar essa ideia, né, de uma sequência definida de passos para a gente atingir um objetivo. Né? Eu costumo chamar isso mais de programa, né? Igual a gente vê, né? Sei lá, um programa de um concerto, né? Num show, você tem um programa, né? Liturgia, né? Assim, tem a ideia, assim, você segue isso. E a gente encontra algumas coisas, assim, pode parecer meio forçado, né? Mas, sei lá, quando você vai lá em Levítico, né? Você tem programas ali, né? Você está descrevendo procedimentos. E vários textos antigos descrevem programas. E o que é interessante é que eles são retóricos. Esse é um ponto interessante. Eu até escrevi um texto depois que vocês quiserem eu mando, mas está em inglês, né? No meu blog aqui que eu comecei aqui para o Calvin, que eu falo que programas são retóricos. Né? O que eu quero dizer com isso? Eles querem comunicar uma mensagem. Eles não são só sequências de instruções para você fazer alguma coisa. Então, sei lá, a gente está falando de churrasco, né? Eu lembrei que uma receita, né? É assim. Você não segue só aquilo cegamente, mas você entende que tem um ponto ali. Ele está passando uma mensagem, né? Ele tem essa função retórica de dizer, as coisas são assim, né? E você vai fazer, por isso você vai fazer desse jeito. Eles comunicam algum tipo de conhecimento. E a gente pode ler a Bíblia desse jeito, né? Quando a gente vai lá para Levítico, né? E outras descrições, por exemplo, do templo, né? De construção do templo. Esses textos, eles são difíceis, eles são meio ignorados às vezes, né? Mas eles têm esse conhecimento, eles têm essa função retórica. É difícil entender, né? Porque a gente não está na cultura da época, e acho que precisa aí da erudição bíblica, né? Dos estudos bíblicos, mas eles estão comunicando algo, né? Nessa sequência, nessa liturgia aqui, né? Nessa programação aqui, você está dizendo alguma coisa sobre Deus, sobre a sociedade, sobre como são as coisas. Assim, eu nem vou entrar muito assim na questão lá de Levítico, né? Mas é isso que tem sido falado normalmente. Vou colocar o texto aqui, depois vocês podem dar uma olhada, que se complementa um pouco que eu mandei lá na BC2, né? Persuasão, até eu coloquei aqui. Né? Ele tem uma forma de persuasão. Então, quando o israelita fazia aquele algoritmo ali, né, ritual, ele era persuadido sobre alguma coisa. Né? E programação, código, Python, Java, né? A gente também está querendo comunicar algo. Né? Ô, Fernando. Oi. Tá me ouvindo? Sim. Eu estou ouvindo você falar isso, só me lembrei agora dentro da cabala judaica, né, tem a numerologia, você falando essas coisas, um judeu aqui ia dizer, poxa, isso aqui está falando a nossa linguagem, né? Então, e aí, assim, quando você vai para a escrita de programas hoje em Python, em Java, né, é uma coisa que a gente chama até atenção para os alunos, né? Você não está fazendo só uma coisa para executar, para rodar, para atingir o seu objetivo, mas você está escrevendo algo e esse programa vai ser lido por outras pessoas, né? Ele tem uma legibilidade ali, que a gente fala, né? Tem que comentar o código, tem que explicar direitinho, tem que ter uma estrutura
organizada, porque você está tentando comunicar algo, né? Você está sendo persuasivo, né? Eu até coloquei aqui no texto, ó, uma situação retórica, né? Você está tentando alcançar algo com uma argumentação. Então, assim, programação é uma forma de argumentação. É isso que eu falo para os alunos, né? Você tem um trabalhinho lá deles, né? O trabalho dele esse semestre vai fazer um joguinho, né? Com Pygame. Então, eles tinham que fazer o jogo. Eu falei, gente, eu não estou preocupado só no jogo rodar, não. Eu vou pegar esse código, eu vou ler, e eu quero que você seja bem claro no argumento que você está dando. Ó, aqui tem o personagem, ele pula desse jeito, aqui faz desse jeito, tal. Seja claro na sua argumentação, né? Você tem, ele fala aqui, né, uma situação retórica, ela tem uma exigência, ela tem algumas restrições, né? Ela tem uma audiência, ela tem a pessoa que está comunicando, ela tem um contexto, ela tem uma mensagem, né? E tudo isso tem uma linguagem de programação, né? Por isso que às vezes a gente fala que Python tem as características dele, Java tem as características dele, porque tem coisa que fica clara no Python que não fica clara no JavaScript, né? E tem coisa que fica clara no C que não fica clara no Python. Você tem, assim, igual línguas mesmo, né? São linguagens de programação. Você traduzir, às vezes, de uma coisa para outra, você perde alguma coisa, né? Você pode se expressar de alguma forma com uma linguagem falada, uma linguagem de programação, e aí tem esse aspecto retórico, né? E outra coisa que eu falo no texto é que você está estruturando, você está dizendo como as coisas são, como o mundo é, né? Você usa um código, né? A palavra código, ela vem de codex, né? Que é lei, né? Tem uma lei que rege aquele mundo que você está construindo com o seu programa, né? E você está falando como as coisas são. Deixa eu tentar fazer uma coisa diferente aqui. Um exemplo que eu costumo dar para os alunos, não sei se vai funcionar. Eu ia programar aqui ao vivo com vocês, mas acho que... Quem sabe faz ao vivo. Mas tem um exemplo bem legal que eu costumo comentar com os alunos, né? Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Vou dar a tela, ó. Isso aqui é uma programinha que eu uso com os alunos, ó. É o Tony. É bem simplesinho. Eu ia mostrar o VS Code, mas vamos só com o Tony aqui, né? Programinha que eu dou para eles em Python, né? Sei lá, você tem os nomes e aí nomes de pessoas, né? E aí você tem lá João da Silva, vamos colocar aí Davi, vamos pôr aqui, ó, Luiz Adriano Borges, vamos pôr aqui, ó, Fernando Pasquini Santos, né? Aí, ó, o que a gente vai fazer? Então, a lista aqui de nomes, né? A gente pode até colocar assim, ó. Aí eu passo o programa para ele. Separa primeiro nome e último nome, né? Aí, como é que a gente faria ali? Primeiro nome, primeiros nomes. Você faz... Assim, esse aqui é o jeito mais C, né? Você faz ali uma lista vazia, aí você pega para cada nome nos nomes, aí você pega lá N, aí que entra o problema. Você põe primeiros nomes, põe append, né? Aí você põe lá, adiciona, a gente põe aqui N split, e pega o primeiro aqui, terminou o loop, a gente imprime primeiros nomes. A gente roda aqui, ó. Fernando, Luiz. Show! Né? Tem um jeito melhor de fazer isso aqui, que é com o list comprehension, que é no Python. Aí você vê, né? Aí você vê a diferença de expressão. Se você tivesse num C, provavelmente você faria algo parecido com isso. No Python, você já pode mandar aqui, ó. N.split, pega o 0 for n em nomes. Já faz em uma linha só, né? E aí você pode comentar, né? E você vai explicando, ó, separando e tal. Qual que é a questão aqui? Aí você pega aqui, sobrenome. Sobrenome, aí você vai lá no -1. Print.
Meu sobrenome é só Santos? Não, é Pasquini Santos, né? Primeiro nome do Luiz, assim, Borges, né? Mas a gente não colocou aí o Gonçalves, né? Se eu não me engano. O Luiz tem o Gonçalves aí. Mas, assim, ele tem 2 primeiros nomes, né? Luiz Adriano. Né? Aí, como é que você separa aqui? Você vai pegar do meio? Se eu pegar do meio, né? Como é que pega aqui? Vamos ver. Luiz Adriano. Passou isso aqui? Enfim. Vocês entenderam onde que eu quero chegar, né? Assim, se eu colocar aqui os 2 primeiros, né? Luiz Adriano, aí eu vou ficar Fernando Pasquini. Ele começa a bagunçar os nomes. Então, assim, separar nome com programação já é uma coisa difícil. Agora pega assim, ó. Vamos colocar um aqui. Monkey D. Luffy. Quem é fã aqui de One Piece, né? Monkey é o primeiro nome do Luffy? Não, o primeiro nome dele é Luffy, porque tá ao contrário, né? Alguns nomes orientais, você tá ao contrário. Você escreve sobrenome e depois o nome. Então, assim, isso gera um problema, né? Por que eu tô mostrando isso? Deixa eu voltar aqui. Os algoritmos, eles automatizam alguma coisa que às vezes é muito complicada. E todo algoritmo e toda essa forma é uma simplificação. Né? Você está simplificando as coisas. Você está falando, ó, é assim, primeiro nome é a primeira coisa que você vai encontrar ali, o último nome é a última coisa que você vai encontrar ali. Né? Quando às vezes a realidade é mais complicada. Então, assim, a gente tem que pensar muito bem no reducionismo, né? Se o que a gente está modelando com o nosso código é realmente a realidade, né? Aí você fala assim, mas eu vou adicionar uma exceção ali, né? Eu vou consultar um dicionário e ver, tem um jeito e tal. Eu já falo para o usuário colocar o primeiro nome e o último nome, né? Ok, só que assim, você vai aplicar esse procedimento padrão, esse procedimento padronizado para milhares, e você espera que vai funcionar em tudo, né? Então, assim, tem essa discussão. Você está aplicando um procedimento automatizado, né? Vamos dizer, até burocrático, por uma situação que é vida humana, né? A realidade humana. Você precisa ter certeza que você está fazendo isso com justiça, né? Com uma percepção adequada das coisas. Então, assim, entender até o limite que isso chega, né? Você pode fazer algumas coisas, funciona até um certo ponto, né? Não funciona para tudo. Deixa eu seguir aqui, né? Porque cada estrutura de programação, ela tem um juízo sobre como é a realidade, sobre como são as coisas, né? É o que eu falei aí, né? Eu fiz até uma tabelinha ali no artigo, né? Uma variável, né? Você representar uma variável no código ali, você pode reduzir aquilo que você está representando a um número, a uma string, né? A uma lista, a um dicionário, né? O Python tem um dicionário, né? Por exemplo, uma coisa que eu coloquei, a última aí, né? Lista. Né? Tem lista ordenada, tem lista que não é ordenada. Uma coisa que a gente discute como professor, por exemplo, você faz uma lista de nomes. Uma lista ordenada por ordem alfabética, né? Aí você vai lá corrigir a prova dos alunos. Aí o aluno que começa com A, né? É a primeira prova que você corrige. O aluno que começa com Z, né? O Zacarias, é o último que você vai corrigir. Isso vai influenciar a forma como você corrige, né? Então, alguns professores até dá a ideia de você aleatorizar, né? Você não tentar corrigir as provas por ordem alfabética para você não agir diferente com ninguém, né? Mas, assim, até nisso, né? Quando você coloca uma coisa numa lista, numa array, né? No código, você está colocando uma ideia de que as coisas são ordenáveis. Então, assim, em que sentido você vai... Em que sentido pode influenciar o cara que começa com A e o cara que começa com Z? Né? Isso vai influenciar, certo? Pode influenciar. Você precisa tomar cuidado, né? Supõe que você pode comparar as coisas, né? Então, assim, tem vários juízos de valor, e aí uma das coisas bem importantes é o if, else, né? Então, quando eu dou aula de if, else para os alunos,
a gente ensina lá o if-else, né, no Python e tal. Aí fala, gente, isso aqui é discriminação, né, no sentido original da palavra, né? Você está discriminando. Você está falando, ó, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. If x é maior que 10, faz isso. E não, caso contrário, você faz aquilo. Você está fazendo isso de uma forma justa, né? Você está discriminando da forma certa, você está olhando para o ponto certo, né? A sua condição do if ali, ela é justa, ela é correta, ela se aplica, né? Para você fazer uma coisa para um e uma coisa para outro, né? A gente até pensa, né? Deus, ele é justo, né? Quando a gente vai lá tem aquele texto que eu gosto bastante, de Isaías, que fala que Deus, ele tem a forma certa de lidar com cada povo, né? Deus, ele tem um if-else lá, né? Para lidar com cada povo, cada pessoa de uma forma correta, né? A sabedoria divina lida com cada pessoa de forma correta. Tem um if-else correto ali, né? Será que a gente reflete o caráter de Deus na forma como a gente usa esse if, né? Fazendo as discriminações de uma forma justa e correta, né? De uma forma aplicável, que não seja assim forçada, né? Porque aí a gente pega, né, redes neurais aí, a questão do bias em rede neural, né? A rede neural, no fundo, ela é um if-else mais complexo, né? Mas ela está lá discriminando, ela está discriminando de uma forma injusta, muitas vezes, né? Esses if-elses aí, eles estão... Será que a gente está refletindo o caráter, a bondade, a sabedoria de Deus com esses if-elses, né? E a mesma coisa os loops, né? Os for loop, você está repetindo, né? Você está fazendo um juízo sobre o que é repetível, né? O que dá para fazer várias vezes do mesmo jeito ali, né? O que é o mesmo e o que é diferente para você ficar lá rodando. Tem coisa que não é por aí, né? Tem coisa que você não consegue automatizar para rodar um monte de vezes. Tem coisa que você não consegue escalonar, né? Para rodar várias vezes. E função, né? Quando você abstrai, né? Você faz uma caixa preta ali, separa em entrada e saída, né? Aí vai até ali no Borgman, que eu gosto, né? Paradigma do dispositivo, comenta com os alunos, né? Será que você pode realmente criar uma caixa preta e falar assim, ó, isso aqui é entrada, isso aqui é saída e segue a vida. E eu não me importo com o que está lá dentro, né? Porque programação é isso, são várias caixas pretas, né? E isso pode dar problema. Eu falo assim, vários problemas de programação é esse. Você está usando a função e de repente a função funciona de um jeito lá que você não previu, né? O cara às vezes implementou errado, o que a gente chama de exceção, né? Try except, ali no Python, né? A famosa exceção, que é o que acontece lá na função, porque a caixa preta quebra, né? Você não consegue mais usar aquilo como uma caixa preta. Então, assim, tudo isso são juízos de valor. E a gente precisa ter essa sabedoria de Deus, essa imaginação cristã, né? Para enxergar as coisas da forma certa e representá-las da forma certa, de forma justa, para refletir essa sabedoria de Deus, né? Nos nossos programas. E, de novo, né, a questão retórica, comunicar isso também de forma adequada, de forma boa, né? Tem um colega meu aqui, que ele trabalhou muitos anos na indústria, né, programando e tal, e ele escreveu um artigo sobre programação hospitaleira, né? Código hospitaleiro, né? Que é você se comunicar de uma forma hospitaleira. A pessoa vai lá, olha o seu código, ela se sente em casa. Ela fala, não, beleza, tá organizadinho aqui, tá ali. Ele fala, isso é virtude cristã. Ele tira ponto de aluno aqui se o cara escreve código feio, né? Aí o aluno fala, professor, esqueci de botar o comentário e tal, né? Esqueci de organizar tal, que tenta, rodou, né? Rodou o código. Ele falou, não, aqui a gente tem que desenvolver em virtude cristã, e parte da virtude cristã é você aprender a se comunicar com clareza e com hospitalidade com a pessoa, né? Isso precisa ser feito também, né? O pessoal reclama muito isso na área científica, né? Assim, o pessoal aí da área de pesquisa e ciência, assim, é péssimo em documentar código, escrever comentário e tal. Na indústria, assim, o pessoal, não sei, o pessoal ainda costuma ser um pouco mais cuidadoso, mas assim, meu irmão é programador, né? Meu irmão fala assim, que aquela história, né? O cara vai ser demitido, aí ele vai lá e escreve uma porcaria de código, ninguém entende, aí ele vai embora da empresa, aí o trabalho do outro cara é tentar descobrir o que o código do último fazia, né? Aí é complicado. Eu coloquei uma citação aqui, ó, gigante, do Matthew Fuller. Acho que nem foi o Matthew Fuller. Matthew Fuller é o organizador disso aí. Ele fala, botão.
Isso aí o pessoal de UX Design, né, UI, que está programando aí uma interface. Né? Você coloca um botãozinho ali no seu software, no seu programa. Botão força decisão em escolhas binárias. Né? Não tem como você usar um botão para falar que eu sim, mas mais ou menos, ou depende, né? Sim ou não, né? Sim ou não, não depende. Botão, ou você clica ou você não clica. Não tem jeito. Será que a situação que você está colocando para a pessoa que vai usar seu programa, né, é uma situação de sim ou não? Ou será que é mais ou menos? Né? Ou, por exemplo, ele não responde que você aceita parcialmente, que você não fala se você está entendendo o que você está fazendo. Né? O botão você vai lá e aperta. Ele não pega a ideia se você está sabendo o que você está fazendo. Você apertou ou não apertou. Né? Ou se você não liga. Né? Olha só, ele fala, botões são verbos que jogam outros tempos verbais, né? Que não sejam o presente. Né? Não tem o modal, o subjuntivo, enfim, é uma situação complexa e eu não vou traduzir aqui agora, eu devia ter traduzido isso aqui. Né? Mas ele fala assim, tem até uma questão psicológica do botão, né? Essa trigger happy feel, né? Você faz o botão bonitinho ali, né? Às vezes a cor que você bota no botão vermelhinho, assim, aquele botão todo fofinho, assim, você vai lá e aperta e faz aquele barulhinho, tic, né? Tem até um aspecto persuasivo aí, né? E que a gente precisa pensar, né? Isso aí, mas o pessoal do UX Design, né? Percebe esses pontos. E você está fazendo isso de forma justa? Né? Você tá refletindo o caráter de Deus ao fazer uma coisa dessa? Né? E aí uma coisa que eu falo para os alunos, eu coloco essa tabelinha, porque obviamente acho que até meio muito a gente tentar preencher tudo, mas cada elemento de interface gráfica aí, né? Botão, checkbox, né? Você clicar ali, marcar, o toggle, drop down, cada botãozinho, assim, cada elemento que a gente usa nas nossas interfaces de computador, né? Isso aí seria mais uma aula de interação humano-computador, né? UX. Mas eles convidam a gente a certas coisas e eles desconvidam a gente a outras coisas, né? Então, quando a gente vai até lá no James Smith, das liturgias culturais, né? É até interessante, porque eu li o James Smith, né, o Imaginando o Reino e o Você é Aquilo que Ama, tal. Eu falei para ele aqui já, né, ele aqui do Calvin. Esse livro dele me motivou a ser pesquisador na área de interação humano-computador, né? Porque a gente começa a olhar as liturgias que estão sendo colocadas por uma interface gráfica de computador, né? Você faz ali o UX design, você está bolando uma liturgia, você está dizendo como são as coisas, né? Você tá convidando o usuário a agir de uma certa forma, a ver o mundo de uma certa forma, né? A reagir de uma certa forma. E aí você tem que pensar, né? Como você está organizando aí sua UI, né? O que você está convidando, que mensagem você está comunicando sobre como o mundo é, né? A gente tem hoje essas pesquisas em design persuasivo, né? Que tentam estimular o vício, né? É aquilo que eu falei, o botãozinho lá, né? Faz o botãozinho todo bonitinho e tal. O cara gosta de clicar, né? E os caras fazem pesquisa psicológica para deixar os caras presos ali naquele botão, né? Mas outra coisa, por exemplo, e até é interessante, porque o James Smith ele nem percebe que ele está falando sobre UI, né? Mas tem um trecho do James Smith que ele fala a iPhoneização da nossa cosmovisão. E ele fala de um elemento de UI que chama carrossel, né? Ele nem cita esse nome. Mas o que é o elemento de UI, o carrossel? Você ficar passando ali, né? Passando de imagem em imagem. Acho que pode ser também o feed, né? O feed é vertical, o carrossel é horizontal. Mas é meio que a mesma coisa, assim. E o comportamento compulsivo que isso gera, né? E o Smith ele nota como isso passa uma ideia de que o mundo é um catálogo para você ficar vendo, né? Então você vai lá e vê o carro, um carro, outro carro, outro carro, outro carro, outro carro. Aí você vê pessoas, né? Você vai lá no que é o Tinder, né?
As pessoas que eu tenho para relacionar é como se fosse um catálogo. Essa pessoa aqui, essa pessoa aqui, essa pessoa ali, ali, ali. Aí ele fala, isso vai treinando a gente a enxergar o mundo de uma certa forma, como se o mundo fosse um catálogo, né? Eu vou olhar isso aqui, eu vou olhar ali, eu vou olhar ali, eu vou olhar ali. E até assim, né? Molda a nossa atenção, né? O feed, principalmente do jeito como ele é feito para chamar a nossa atenção, né? O algoritmo que está lá para colocar coisas para a gente que sejam atrativas para a gente. De repente a gente fica super estimulado, né? E aí a gente vai para o mundo com essa mentalidade, né? A gente vai tentar ver o mundo como se ele fosse um grande feed, e o mundo não é chamativo e super brilhante, e a gente fica mal acostumado, e a gente não consegue mais prestar atenção no nosso mundo, né? Você vai andar aí na natureza, né? Numa floresta, ela não vai ser um feed que vai chamar a atenção sua o tempo inteiro, né? Então ele vai te moldando isso, né? Cada elemento de UI aí, né? O User Interface, né? Dependendo de onde você coloca ele, ele vai moldando a nossa forma de enxergar as coisas. Agora, claro, né? Eu não estou falando que algumas coisas, ok, é um catálogo mesmo. Sei lá, você vai escolher algumas coisas, beleza, você pode usar um feed, pode usar um carousel, né? Um carrossel. Para algumas coisas, botão, ok, sim ou não, pá, né? O problema é quando isso começa a ser paradigmático, né? E todas essas técnicas para virar um vício, e de repente você está treinado naquela liturgia o tempo inteiro, né? E aí tem problema. Vocês querem comentar alguma coisa? Não? Eu só vou falar esse negócio, fiquei pensando nos botões, é o exemplo clássico do botão de like, né, do Facebook, que foi uma coisa que o Zuckerberg até não queria no começo, né, e tal, e ficou reticente quanto a isso, e foi uma revolução, né, um botãozinho de like, né, fez uma revolução inteira, né, e daí tem estudos que mostram o impacto que isso teve, né, a modificação que isso teve, é um grande estudo de caso nisso, né. Sim. Acho que pode falar, Marco. Não, é só comentar assim, da experiência que a gente está tendo lá na empresa, que a gente está fazendo um sistema para gerenciamento de garantia, essas coisas, né? E como que realmente a gente estava faz um mês que a gente está discutindo só a parte de como que tem que ser a interface com o usuário lá, com o operador. E como realmente, né, ter um botão da forma assim, você realmente convida a pessoa a ter um determinado comportamento. Então, daí, às vezes eu tô com os programadores lá, e eu não sou programador de web nem nada assim, né? Mas daí a gente simula, a gente vem assim e fala assim, vamos imaginar como é que vai ser o operador. Daí a gente monta aqui a mesa como se fosse dele lá, e daí a gente faz assim, ó, pensa, o cara vai fazer assim, vai bipar aqui, vai fazer assim, não sei o quê. Daí a tela foi mudando para justamente moldar o comportamento do cara para seguir a sequência que a gente estava pensando, entendeu? A disposição dos ícones, a gente estava pensando assim, cara, se esse ícone ficar assim, vai ser mais fácil para ele na hora pegar isso, bipar, o outro bipar, que era a ordem que a gente queria. Então, eu me senti meio assim, ó, mas foi uma coisa interessante mesmo. A gente fez sem pensar nessa questão, assim, que tem a questão filosófica e antropológica por trás, né? Sim. Não, e até assim, quando você vai para essa área, né, de interface, assim, esse é só um aspecto, né? A gente está falando de programação, né? O código é uma coisa, isso aqui é a interface, mas também é uma parte, né? O front-end, a galera de front-end. Mas quando você vai para essa questão do design, primeira coisa que o pessoal começou a ver e ver necessidade de pensar nisso é para evitar erro, né? Então, assim, isso já é um começo, né? Porque, enfim, isso aí o pessoal pensa até fora da programação, sei lá, o Daniel aí, Sobol, que é da área de medicina, né? O pessoal que faz equipamento médico precisa tomar muito cuidado também. Porque às vezes o médico vai lá e troca o cabo que tem que botar ali, e aí dá problema, né? Mas, assim, gera consequências para o paciente e tal. E coisas explodem, né? Porque a interface não está muito bem organizada. Eu falo assim, ontem eu estava submetendo a nota dos alunos no sistema aqui do Calm, esqueci de mandar a nota de um aluno. Aí eu falei, por que eu esqueci, né? Aí fui lá na interface e fui ver, tinha 2 páginas. E a matéria, assim, tinha 31 alunos. Aí ele mostrou 30 caras, e aí eu não vi que tinha outra página, aí ficou o coitado lá, sem nota. Coitado. Eu não vi a outra aba, né? Isso que você... a gente
tá Tá falando cortando assim, teu áudio aí. claro, realmente Fala aí. é da interface com o usuário, né? Mas como tem uma questão. Co- Vixe. Tanto sumiu, todo mundo sumiu. Tá cortando. Tá, deixa eu Tá fechar umas cortando. abas aqui do Chrome, que o Chrome tá aguentando. Fecha o chat GPT aí que E agora? acho que agora tá normal, eu acho. Eu vou fechar meu vídeo para ver Ixi, se melhora. travou, Ficou bom? travou. Foi derrubado. Uma das coisas, enquanto o Marco não volta, uma das coisas que se faz, por exemplo, em escola, ou escreve aí qualquer coisa, Marco. Também a prova, né? Que tem aquela coisa assim, que acontece. Ah, você lembrou É, de responder a questão que está no verso? Daí o quê? Tipo, é, e até eles ensinam, até assim, tipo, nas escolas desenvolve mesmo assim, volta errado, né? De que, faz assim, a pergunta, não faz a pergunta, né? Tipo, tá metade da pergunta numa página, metade em outra, né? Então, essa questão do design. Mas mesmo assim, eu vejo assim, por exemplo, o sistema, você falou sistema acadêmico, o quanto que já melhorou aqui, que eu tô em 11 anos da minha universidade, o quanto que já melhorou o sistema. No é, começo, coisas estúpidas, assim, né? Que daí uma pessoa, o usuário fala, né? Aí a gente moldando, né, o sistema, né? O usuário fala, ó, podia melhorar assim, né? Podia fazer tal coisa. Aí o cara vai arrumando, né? Mas às vezes tem as limitações técnicas também, né? Então, é. Ele colocou aqui, ó. O usuário não pode ter liberdade, né? É. Não, você tem que projetar tudo isso. E até assim, eu tava falando isso porque quando você vai para essa área, você tem o pessoal chama de ondas, né? Você teve 3 ondas de pesquisa. E a primeira onda, ali na década de 60, 70, era para evitar erros, né? E garantir eficiência do software. Teve uma segunda onda, que eles chamam de sistemas sociotécnicos, que aí já era você pensar como que as pessoas vão trabalhar juntas e cooperar, né? Então, assim, dentro de uma organização, como é que você vai fazer a comunicação funcionar bem ali no software, né? Para todo mundo entender o que todo mundo está fazendo, para funcionar bem. Mas aí você tem uma terceira onda, que aí entra na questão filosófica, né? Que aí acho que já entra aí essa reflexão do Smith, e aí tem muita literatura sobre isso, falando realmente como que essas interfaces elas vão convidar a gente a ter um certo comportamento, a enxergar o mundo de uma certa forma, né? É uma liturgia mesmo, né? Então tem realmente essa implicação, né? E aí vai ter essa discussão sobre design persuasivo, né? O vício, porque é uma coisa estranha mesmo, né? O pessoal fala assim, design centrado no usuário, né? E tudo tem que ser bonitinho, tudo tem que passar uma sensação boa, né? Então a Apple, né, que tem essa coisa, você clica o botão e dá aquela satisfação assim de você clicar. E às vezes a gente para e fala, mas por quê? Né? Fala, não, legal, é gostoso de usar uma interface que roda bem, né? Que tem umas animações bonitinhas e tal. Eles chamam micro interações, o termo que eles dão, né? É uma animação bonitinha e tal. Mas não sei, a gente precisa pensar, né? O que isso está causando. E aí, só para a gente partir para o fim. Outra coisa que eu falo, ó, você vai parar de banco de dados, tá? Como você organiza seus dados. Cara, isso sim, isso aí é o Eric que dá aula aqui de banco de dados, né? E a gente conversa bastante. O jeito que você organiza seus dados, a estrutura que você dá para os seus dados, você está falando como que as coisas são, né? De uma forma reduzida, né? Pode estar certo, pode estar ok, mas isso pode ter problemas, né? Então, assim, peraí. Como assim? Por exemplo, uma tabela, né? Pega lá uma spreadsheet, uma planilha de Excel, né? Você está supondo, e isso é até engraçado, tem uma frase do Alfred North Whitehead, que ele fala que todas as coisas são vetores em uma tabela. São assim, essa ideia de que você pode organizar o mundo como itens numa tabela. Então, assim, você tem o nome, sobrenome, endereço, telefone, e isso, e aquilo. E todos vão se encaixar ali, a tabela vai estar completa e vai funcionar certinho para tudo, né? As coisas podem ser muito mais complicadas que isso, né?
como se... É uma visão assim, existem itens e todos eles têm as propriedades. Né? Essa visão de tabela. Você está impondo uma estrutura sobre as coisas. Né? Será que você está sendo justo ao fazer isso? Será que você está vendo as coisas da forma certa? Né? E a mesma coisa, um banco de dados relacional, que você modela lá no SQL, né? SQL, o pessoal fala no Brasil. Quando se organiza como um grafo, por exemplo, né? A slider, aí eu não lembro o que eu quis dizer com slider, acho que veio do outro slide. Mas assim, mesmo o grafo, né? O grafo pode ser um tipo de banco de dados, né? Se organizar como nós e as conexões, né? Então, assim, itens e ligações entre os itens. Será que você pode reduzir a representação de uma coisa a isso, né? E aí você tem várias estruturas de dados, né? Blockchain também é um jeito de você organizar dados, né? Documentos, né? O HTML, o XML, o JSON, você consegue organizar? Será que a coisa reduz corretamente, né? Quais são as affordances, né? O pessoal do UI usa isso, né? O que isso te convida, o que isso te permite fazer e o que isso não te permite fazer, né? Usando essas estruturas para os seus dados, né? Para a sua informação, né? E só para caminhar para o fim, né? Você fala, mas isso aí você está falando só como envolve pessoas, né? Todos os exemplos que eu dei agora era para separar nome e sobrenome, né? E cadastro e tal, mas não, tá? Não são só aplicações que envolvem o ser humano. Quando você vai para a ciência mesmo, tá? Isso aí é um artigo que saiu do grupo de pesquisa lá quando eu fui para a Alemanha, né? Não sei se eu comentei, mas a gente foi uma galera, uma torcida do Flamengo aqui publicou, né? Um monte de gente. E a gente publicou na Nature Computational Science, comentando como a ciência hoje envolve programação, né? É um ponto pacífico. A gente está fazendo ciência com código, com programação, com estruturas de dados, com UI, e isso afeta o nosso conhecimento científico. Tá? Isso está afetando a forma como a gente está enxergando o mundo, como as conclusões estão sendo colocadas. E ele fala que software é mais do que código. Você precisa confrontar as questões de licenças, de usuários, os usos, né, a governança, a infraestrutura, várias questões aí do software. Né? O exemplo que até a gente começa o artigo foi o modelo de simulação usado para o Covid, pela Royal... pelo pessoal da Inglaterra, né? Fez um modelo de simulação para o Covid que fundamentou algumas políticas lá de lockdown, né? Quando pegaram o código que esses caras fizeram, né, eles liberaram o código para o pessoal poder fazer, né, reproduzir a ciência, o código estava horrível, assim, tava mal documentado, mal feito, assim, né? E aí a galera começou a pensar, poxa, a gente está baseando política nesse código aqui que tão mal documentado, tão mal escrito, né? E não que esteja errado, né? Assim, você tem que meio que provar que está errado. Eu acho que não estava errado, não sei. Mas assim, você pega um código mal escrito, mal documentado, mal comunicado, né? Uma ciência mal comunicada, né? Por um código, e você fala, poxa, né? E agora? Né? E a mesma coisa, assim, para outras áreas, né? A ciência ela tem modelos, você cria modelos da realidade, né? E o software, você está ali implementando um modelo, né? Modelo de simulação, modelo de cálculo. Você está sendo justo com a realidade? Né? Ou você está sendo reducionista? Né? Então, na ciência é uma questão complicada. Eu acho que até uma coisa que eu falo, tanto que a ciência hoje ela é computacional, né? As ciências computacionais. Poucos filósofos estão dando atenção para como a computação está afetando a ciência, né? Filósofos da ciência. E aí ainda joga a bola para os cristãos, né? A gente que fala de ciência e fé, será que a gente está pensando como a computação está afetando as questões de ciência e fé? Né? A gente pensar aí fé e ciências computacionais, né? Fé e ciência no mundo da computação, onde a computação está sendo predominante. A gente está meio que ficando para trás, tem coisa para fazer aí. Né? Só alguns livros, se vocês quiserem aprofundar, tá, gente? Isso aqui eu tentei fazer de um jeito mais acessível, mais de conversar e tal, né? Mas anotem aí esses livros. Depois, se quiserem, eu passo a lista em texto.
para vocês, mas não são livros cristãos, tá? Porque não tem ainda, e a gente precisa ter. Mas são livros de pessoas que estão querendo colocar todo esse contexto mais amplo da programação, tá? Do código, do software, que a gente não tem acesso, né? Quando a gente estuda programação, por exemplo, né? Normalmente a gente não vê esses aspectos, mas é importante. E eu acho que como cristãos é importante dar uma olhada nisso também, né? São livros assim que eu uso às vezes para dar para os alunos, né? Assim, passar algumas leituras para os alunos. E esse segundo aqui é bem difícil, tá? Mecanologia das técnicas algorítmicas. A galera usa Simondon, e aí foi para o Simondon lá, complica a filosofia da tecnologia, né? Mas mesmo esse primeiro aqui do James Brown, Ethical Programs, cara, esse livro, assim, vocês verem, né? Eu não citei a área de redes com vocês, né? Então, eu sei que tem gente aí que trabalha na área de redes, protocolo de rede e tal. Cara, ele faz uma exposição dos juízos de valor que estão embutidos nos protocolos de rede que a gente implementa, e ele fala que tem muito a ver com uma noção de hospitalidade, de você falar assim, o que eu aceito, o que eu rejeito, né? Então, um protocolo ali, TCP/IP, protocolo de segurança, SSH, né? Cibersegurança, né? Você tem uma discussão aí sobre o que eu vou aceitar, o que eu vou rejeitar, o que eu vou deixar entrar, o que eu vou deixar do lado de fora, né? E tem uma liturgia envolvida aí, né? Uma liturgia que ele chama de liturgia de hospitalidade, né? Você tem uma discussão ética sobre qual o significado da hospitalidade, e isso se reflete nos algoritmos, porque você fala assim, o que eu vou deixar entrar, o que eu vou deixar do lado de fora, né? Num protocolo de rede, de computador, né? Então, assim, esse livro é fantástico. E aí tem esse terceiro aí, a Lexicon, assim, são vários termos de software e programação, e ele dá uma perspectiva mais ampla, cultural, social, sobre isso. E esse do Mark Marino também, assim, você vê como o código está comunicando certas imaginações, né? Ele imagina o mundo de uma certa forma, né? E a gente precisa imaginar de uma forma cristã, né? Obviamente, os livros não vão falar, mas eles dão assim esse ferramental para a gente conseguir olhar mais de uma forma mais ampla. Por onde é que anda o Adriano, hein? Oi? O Adriano. Por onde é que anda o Adriano, hein? Um terreno fértil desse ele está perdendo na filosofia. Não, o Fernando que tem que escrever esses livros aí. Mas é isso aí, gente, que eu queria mais apresentar, e a gente pode conversar agora. Para começar, chocante, né? Vocês sabem, do tempo que a gente interage, que eu venho de uma matriz de olhar para a tecnologia como neutra, né? E eu acho que tem um ápice aqui, um lugar muito especial de se ver isso, quando você olha para um camarada programando alguma coisa, você precisa de um resultado, né? Simplesmente um código que faça uma escolha entre coisas, e você pensa, cara, tecla ali e faz, ele vai fazer as escolhas e pronto, e é neutro, e não é verdade, né? Ontem eu estava caminhando de manhã, cara, me lembrei disso agora. Estava caminhando com um amigo que é professor na Federal, e ele estava dizendo que o curso dele tem muitos alunos, e ele precisa dar destino para os alunos, porque chegou uma portaria determinando que os cursos façam o POA, que é como é que chama? É uma orientação assistida que cada estudante tem que ter um professor tutor. É difícil de lidar com isso porque é muito aluno. Eu dou aula num curso de radiologia. Nós temos 70, quase 80 alunos matriculados no curso inteiro. São poucos alunos, são poucos estudantes. Mas no dele, de administração, são 220 que entram por semestre. Ele disse, nós não temos professor suficiente para fazer isso, então a gente precisou fazer essa caminhada com o aluno de um outro jeito. E ele fez um código que diz para o aluno, olha, você está nessa situação, esses são os pré-requisitos, no próximo semestre você tem que fazer isso, isso, isso. Eles recebem por e-mail. Então, é fantástico. Porque, veja, de certa forma, é uma repetição que o professor vai fazer com todos os estudantes. Por outro lado, você perdeu a interação, a mentoria, o gosto de ser professor e encaminhar o estudante. Ele tirou isso. E eu, por causa dessa aula agora, eu fiquei pensando, acho que eu vou voltar a conversar com ele. Então, tem casos e casos. Eu falo assim, um exemplo que eu cito com os alunos, acho que teve um caso aqui de um departamento de
assistência social do estado da Indiana, aqui, né? Que digitalizou o sistema para verificar se o cara podia receber um benefício lá do governo, né? E antes era por telefone, a galera conversava, né? E via se a pessoa podia receber. E aí fizeram o sistema lá, né? Automatizado. E é interessante, assim, porque diminuiu o número de concessões, né? Menos pessoas estavam sendo aprovadas para receber o benefício lá do governo, né? Tipo, benefício lá de alimentício. Porque a galera não conseguia usar, às vezes faltava um documento, faltava uma coisa, né? E quando você tinha uma pessoa, né? A pessoa fala, coloca o documento, a gente conversa, né? Agora você coloca o algoritmo rígido, e é interessante porque assim, isso vai na origem da reflexão sobre burocracia, né? Porque a burocracia ela aparece quando você tem uma massa muito grande e você tem que dar um jeito de automatizar aquilo, né? É sempre esse escalonamento, assim, que agora você precisa padronizar o negócio para poder rodar sozinho, né? Quando você vai na origem da programação, do Babbage, né? E como a programação foi sendo estabelecida, ela é um procedimento burocrático. Aí você vai lá no Weber, né? No Max Weber, discutir surgimento da burocracia, né? Racionalização do trabalho, né? É o que aquele livro fala, Engines of Order, né? É uma mecanologia das técnicas algorítmicas. O algoritmo ele vem como isso, como uma forma de você padronizar procedimento para rodar automático e conseguir aplicar para uma, né? Terceirizar aí, né? E aí é o que eu falo para os alunos. Não que isso seja sempre ruim, mas é muito limitado. E se a gente quer fazer o bem, né? A gente quer buscar o bem comum, a gente precisa entender essas limitações. Às vezes vai fazer muito mal, né? Posso falar? Pode? Meu comentário é o seguinte. Será que a gente precisa... Está me ouvindo? Sim. Será que a gente precisa de uma reforma neocalvinista, né? Lá daquele cara lá, esqueci agora o nome dele. Porque a gente começa a perceber, né? No geral, eu estava conversando com o Hayek sobre essa questão, né? Ele está criticando muito essas coisas que têm sido feitas aí no Instagram, nesses vídeos, né? Feitos com inteligência artificial lá e tal. Digo, eu acho que a gente precisa ocupar mais esses espaços, entendeu? Já que não tem conteúdo, estão replicando coisas que não faz sentido, né? Uma fake news, o historiador poderia ocupar esse espaço em adicionar informações corretas, né? E produzir conteúdo nesse sentido. Eu acho que isso aí seria um espaço interessante que a gente deveria ocupar. Uma coisa, o Eric aqui que trabalha com a gente, ele fala muito nisso, né? Assim, como que seria, se é possível, né? Se a gente pode imaginar o que seria, por exemplo, uma rede social, um algoritmo de rede social, sem os problemas que a gente vê hoje, né? Vamos dizer assim, até com uma visão cristã de como são as coisas. Se seria possível, né? Eu acho que é um exercício que vale a pena, assim, às vezes, de pensar, né? Eu acho que, assim, em última análise, nunca vai ser perfeito, né? A gente vive num mundo que o pecado está aí nas estruturas, tá em tudo, né? É até difícil, assim, a gente conseguir imaginar algo fora da realidade que a gente vive, assim, porque pecado, isso é uma coisa que o Jacques Ellul coloca, né? Ele está presente em tudo. E às vezes, assim, a gente não consegue nem imaginar algo fora disso, né? Mas talvez valha a pena, assim, a gente pensar, né? Como que um algoritmo agiria de uma forma justa, né? Sem essa lógica, por exemplo, de maximizar o tempo que o cara fica lá vendo anúncio, né? Sem viciar o cara. Assim, o que eu fico pensando é, beleza, então vamos programar agora, vamos fazer uma rede social justa. Tem algumas propostas, né? Não cristãs, mas assim, por exemplo, tem a Blue Sky, né? As outras redes sociais. Não é cristão, mas o pessoal tentou ser um pouco mais justo, né? Tentou corrigir alguns dos problemas. Aí a galera não vai para lá, né? Aí, assim, eu falo, a força de todas essas empresas hoje, ela não está nem no produto, ela está nas pessoas que estão usando, né? Eles monopolizam por meio
da disseminação excessiva, né? Assim, Na verdade, as pessoas também são produto, né? Essas pessoas também são produto, né? Então, o produto deles são as pessoas que estão usando, né? São os usuários, né? Todas essas grandes plataformas, as big techs, né? Eles têm essa força, esse poder, não, às vezes não é nem pela grande qualidade da plataforma em si, mas é porque quem está usando, né? A gente fala, o WhatsApp mesmo é uma porcaria, né? Eu não gosto do WhatsApp. Mas tá todo mundo lá. E essa é a força do WhatsApp, porque tá todo mundo lá. E aí que começa a ter até aquelas estratégias de mercado desonestas, né? Por exemplo, a Amazon, né? Eles fazem isso, eles investem pesado para a galera vir, né? Para todo mundo usar, e aí eles focam toda a concorrência, né? E aí eles fazem o que eles quiserem, né? E aí eles conseguem a força deles. Então, assim, tem uma questão econômica aí também para ser discutida, né? Fernando, você faz uma provocação para a gente, tanto de mostrar coisas que você está fazendo, onde você tem navegado e o que você tem publicado, mas também de questões que estão abertas e que a gente precisa abordar, né? Dá uma coceira assim de querer ler mais e querer escrever mais. E você mostra que tem autores não cristãos incomodados com alguns temas, né? Sim. E isso você mostra no artigo também, quando você mostra o site daquela, acho que é uma chinesa, não é? Que aborda questões que não estão sendo abordadas, assim. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa provocação da gente fazer algo que diferencie mesmo. Sim, eu falo assim, só da gente já interagir com esse pessoal que está incomodado, já é um diferencial. Porque as áreas técnicas, assim, eu costumava falar, quando eu dava aula no Brasil, né, numa universidade federal, né, Federal de Uberlândia, a gente era até meio perseguido, assim, por querer engajar nessas coisas, né? Aí você fala, perseguição cristã. Porque, assim, eu corria atrás disso porque eu era cristão, né? Mas tinha pessoas que não eram cristãs e tal, correndo atrás disso e ia ser perseguido do mesmo jeito. Assim, não perseguido, mas assim, meio que cortado, sabe? Você fala, você não tem espaço para você fazer isso aqui, né? A gente não quer que você faça isso, né? Correr atrás dessas questões aí mais filosóficas, mais éticas, sociais, assim, coisa que eu mais ouvi na minha vida. Eu ouvia isso do meu orientador, eu ouvia isso do colega. Falei, isso aí não leva a lugar nenhum, né? Isso aí é bobagem, é discutir. No fim, não ajuda ninguém, não serve para nada, não adianta, né? Então, assim, é aí que entra o testemunho cristão, sabe? A gente fala, gente, isso aqui é importante. E aí você fala assim, tá, mas agora... Mas e com essa galera que realmente está preocupada? E aí eu, por exemplo, o meu pós-doutorado lá na Alemanha, que aí é o pessoal que tá estudando isso, tá? O Mark Marino, eu conheci, assim, eu não conversei com ele, mas eu vi ele pessoalmente, ele escreveu esse livro aí, né, Critical Code Studies, mas ele estava lá, né, e tem toda essa galera aí mais consciente, mais ampla e tal. E é aí que a gente precisa oferecer a nossa resposta, né? Porque muitos deles vão falar assim, olha, isso aqui está errado por causa disso, e aí você pode falar, não, beleza, concordo, está errado. Mas outras coisas que eles vão falar, você fala, não, isso aqui eu discordo. Né? Assim, a gente tem um amigo que a gente conversa muito, né, sobre filosofia da tecnologia, e ele fala, muita gente está fazendo filosofia da tecnologia vendo os valores embutidos na tecnologia, porque ela quer colocar certos valores que não são cristãos, né? Então, assim, você vai projetar, você vai fazer o código, você vai fazer UI e tal, para convencer as pessoas de valores e de imaginações que não são cristãs, que são, vamos dizer assim, seculares, qualquer outra coisa, né? E assim, a gente até que respeita até um certo ponto, né? Assim, a gente fala, não, ok, ele pensa dessa forma, ele vai colocar as coisas dessa forma, né? A gente precisa encontrar um pouco o terreno comum, né? Para a gente conseguir cooperar com as pessoas hoje, né? Porque as pessoas vão acreditar em várias coisas. E aí entra a questão da tolerância, da gente viver numa sociedade plural, né?
Mas a gente precisa articular a nossa, né? A gente precisa pensar, é o que eu falei lá, numa visão cristã, o que é a forma certa de fazer uma rede social? Essa semana eu estava conversando com um colega meu sobre nota, né? Corrigir prova, né? Existe uma imaginação cristã, existe uma visão cristã de como as coisas são para a gente corrigir nota de aluno, para a gente aplicar prova. Até nessas coisas, né? Assim, como que Deus avalia a gente? Deus dá prova para a gente? Como que é o caráter de Deus quando ele dá prova, quando ele avalia a gente? Será que ele requer perfeição? Será que ele requer fidelidade? Né? E essas coisas moldam como a gente vai agir com o professor, né? Como vai programar, né? E vai. Pasquim, só uma pergunta aqui, rapidão. Sobre essa grande produção de dados, que a gente faz isso todos os dias, né? Seja no Instagram, no WhatsApp, isso fica armazenado em algum desses grandes centros, né? Minha pergunta é a seguinte: isso pensar o seguinte, nessas empresas são privadas, esse material é de quem? A quem pertence? O governo controla? Como é que funciona essa parte aí? Isso aí tem que ir pro pessoal aí de, como é que é? LGPD, né? De quem são os dados, possessão. Isso é complicado. Se alguém quiser comentar, pode falar. Acho que é Eloy. Eu não ia comentar. Alô? Tá me ouvindo? Oi? Sim. Eu não ia nem comentar sobre essa questão de dados. Eu só ergui a mão na hora errada. Não, tranquilo, pode falar. Eu queria falar, elogiar o artigo, gostei muito. Quando você começou a falar sobre programação e justiça, eu achei muito interessante, porque a minha cabeça foi direto para aquela questão, dessa tentação de tipo, ver a programação como uma coisa muito justa por si só. Eu não sei até onde isso é verdade, mas um comentário de que o governo estava usando o IA para criar medidas provisórias, ou até o STF procurando uma IA para julgar melhor. E o seu texto ele vai bem nesse ponto, pelo menos na minha visão, que, cara, a programação é um recorte da realidade. Então a gente tem que se questionar. Essa utopia de uma tecnocracia é meio complicada de se utilizar. O que eu queria te perguntar é em relação aos seus alunos. Tipo, eu sei que vai ter aquele que, uau, esse conteúdo mudou minha vida, e vai ter aquele que, nossa, que perda de tempo, tecnologia neutra, não precisa disso. Mas a média ali das suas turmas, onde elas estão? Como que está sendo impactado ali? É misto, né? Tem uns que acham bobagem. Eu falo assim, eu dou aula numa universidade cristã, mas nem todos são cristãos, né? E o que é até engraçado, porque você fala assim, quem é cristão vai gostar, quem não vai gostar. É totalmente imprevisível, tá? Eu já tive uma aluna muçulmana aqui que amou todas essas reflexões, tá? Excelente aluna, né? E gostou, assim, de eu trazer essas reflexões. Nossa, muito bom, muito bom. E alguns caras cristãos, eu tô nem aí e tal, só quer ganhar dinheiro. Tô aqui só para aprender a técnica, né? Mas, assim, a gente tem que motivar. A gente tem que procurar formas mesmo de mostrar isso, né? Eu falo assim... Eu não gosto muito de uma abordagem assim, de casuística, sabe? O pessoal às vezes ensina ética na programação, na engenharia, meio assim, suponha que você chega nesse caso e tal. O aluno, assim, às vezes ele não vai ele não vai ver esse caso. Né? Outra coisa, né? Começar a aula de ética, vou falar do dilema do bonde, né? Tem uma professora aqui no Calvin, a Rebecca DeYoung, ela fala, gente, pouquíssimas pessoas vão chegar numa situação de dilema do bonde no dia a dia de trabalho, né? De justiça, por exemplo, vamos ver a questão de... Pouquíssimas pessoas vão chegar. É um dilema? É uma questão séria? É um negócio que faz a gente pensar? Mas no dia a dia, não é a questão do dilema do bonde. A questão é virtude prática. É você ter a virtude de agir com sabedoria, com justiça. Justiça é uma virtude, né? E a questão é, será que a gente consegue terceirizar essa virtude para um procedimento burocrático, que é um código, né? Porque toda a ideia é essa, né? É você traduzir um raciocínio
de expert, né? Vamos dizer assim, por exemplo, um juiz, né? Um cara que conhece a justiça, que sabe o que é certo, ele sabe julgar com justiça, né? Será que sempre dá para você traduzir isso num procedimento formal, né? Num procedimento burocrático, num código, né? Numa IA, né? Em dado e inferir a partir de dado, né? Não, né? Porque senão a gente não chama justiça de virtude, senão a gente chama justiça de código. Tem muito mais envolvido, né? E eu tenho que mostrar isso para os alunos, né? Tem que cativar eles, tem que mostrar, falar, gente, isso aí é no dia a dia de vocês. Se vocês não prestarem atenção nisso aí, vocês estão enrolados. Mas é difícil. Eu fiquei pensando nisso, né? Mesmo lendo seu texto, como que, na verdade, né, muito das formações do engenheiro, né, da computação, cientista da computação, ele é muito mais tecnicista, né? Então, não está preocupado muito com essas coisas. O Rui aqui, foi aluno aqui da UTF, não sei se já formou já, Eloy? Ou está se formando. Acho que foi uma coisa. E levar em consideração, né, essas questões, até quando você falou ali, né, será que o código é justo, né, de levar em consideração essas coisas, eu fiquei pensando assim, né, dá para brincar, né, com aquele título lá do livro do Alistair McGrath, né, dá para fazer, né, qual código, qual justiça, né, porque você pensa muito essas questões de bias, né, de pensamentos assim, né, que você tem com relação a gênero, com relação a raça, né? Você citou ali, mencionou, né, a Cathy O'Donnell, né? Cathy O'Neill, a Máquinas de Destruição em Massa, né, que ela fala bastante sobre isso, né, de como é bem racista, né? Então ela mostra como o código muitas vezes é racista, a IA é racista porque ela treina, né, nesse universo, né? O Lui falou, os códigos eles são uma amostra da realidade, né? Então a gente tem uma grande dificuldade em consertar essa realidade, né? Tanto que tinha lá aquela vez da Gemini, né, da IA da Gemini, da Google, né, que eles fizeram, você vai lá fazer a busca, eles tentaram consertar a realidade é racista, vamos tentar consertar. Daí você fazia buscas de imagem, cria uma imagem de um soldado nazista, daí negros, né, um monte de soldados nazistas negros. Então, perdia totalmente o contexto histórico, o significado, né, fazendo umas coisas absurdas. Então, como é difícil, né, tipo, você, digamos assim, consertar, né, esses códigos injustos, né? Porque eles reduzem, né? São reducionistas. Outro exemplo que eu dou para os alunos, né? Faça um algoritmo aí. Chegou para a prova com atraso de mais de 5 minutos, né? If time maior lá que 5, zerou, né? Parece justo? Parece, mas assim... Aí você olha para cada pessoa, né? O que pode ter acontecido com as pessoas? Será que Deus age com a gente desse jeito, né? Chegou no 4 minutos e 59 segundos e tantos milésimos e... Não. 5 minutos e 1 segundo e tantos milésimos e... eu acho que não, né? Acho que a questão da graça, ela vai mais além disso, né? O número, às vezes, ele... né? O Fernando, o Elohim fez um questionamento, né? E tem um caso aqui no Brasil, o juiz usa inteligência artificial para fazer decisões de jurisprudência falsa. Está sendo investigado pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Houve sim, caso. É até interessante quando a gente vai para IA, né? Porque você tem o Harry Collins, que é sou fanboy do Harry Collins, né? E ele escreve sobre IA. E ele falou assim, a gente vai começar a entender um pouco a filosofia da coisa quando a gente entender a expertise humana, né? Conhecimento tácito, lá o Polanyi, né? Porque muita coisa que a gente faz, a ação humana, ela envolve uma expertise que às vezes você não consegue deixá-la explícita. Você tem um feeling, você não consegue explicitar as coisas, né? E a justiça também é uma questão que pode estar envolvida aí,
né? Porque justiça é uma virtude. Virtude, às vezes, ela é tácita, né? Você vai traduzir isso para uma IA, você vai traduzir isso para dado, treinar uma IA com dados, você vai traduzir isso para um algoritmo, né? É até interessante, o Hubert Dreyfus, que escreveu a primeira crítica à IA, ele começa o livro dele, o que computadores não podem fazer, né? Ele começa o livro dele falando que o sonho de toda a filosofia ocidental, desde Platão, era achar um algoritmo para definir o que é justo e o que é injusto. Então ele pega um discurso lá de Platão, né, um diálogo lá, e eles estavam lá, os gregos, ó, qual que é o algoritmo para decidir se uma coisa é justa ou injusta, né? E o Dreyfus, aí ele escreve todo o livro falando, gente, não, é tácito, é narrativo, né? É corporificado, né? Isso aí, E a moçada. gente, Nos aproximando aí do final, é uma boa hora de fazer sua última pergunta. Fala, Cid. não, eu tô só. E a gente tá falando de um mundo ocidental, né? Imagina um mundo oriental, como fazer isso, né, Fernanda? Não, eu estava até lembrando, a gente fala, né, o sonho de toda filosofia ocidental, né, ter o algoritmo. Se a gente pensar até algumas máximas, né, assim, Kant lá, né, o imperativo categórico, você pensar como uma função, né, um algoritmo, né, haja como se, como que é? Enfim, esqueci do Kant. Mas assim, mesmo quando a gente fala, né, não faça para os outros o que você não quer que outros façam para você, né, algumas máximas, assim, elas são meio que algoritmos, né? São meio que funções, assim, atalhos mentais para a gente raciocinar sobre as coisas. Agora a questão é, será que toda moralidade se resume a isso? Será que não existe caso e caso? Né? É aí que tá. Né? Eu falo assim, talvez muito crente, às vezes, até queira ler a Bíblia de uma forma meio algorítmica. Né? O biblicismo é meio isso. Né? Você fala, ó, você vai ler lá e você vai saber o que fazer. Né? Você vai rodar a função lá, que é ler a Bíblia, e aí agora tá tudo certo. Né? Não. Exatamente, né? A gente estava conversando outro dia sobre isso, né? Eu não gosto desse, quando as pessoas falam isso, né? A Bíblia é um manual, né? Então, assim, porque é bem isso que você falou, né? Você lê a Bíblia como, uma coisa assim, um código, né? E não um relacionamento, né? Que você vai lendo e você vai tirando lições ali em um relacionamento cotidiano, né? Que a IA é isso, né? Ela não contextualiza. Então você pega, a gente estava até falando esses dias, né? Sobre os limites da tradição, né? Os limites da tradição. Então assim, a Bíblia fala, né? De um jeito de escravidão. Então, por exemplo, durante séculos foi defendido a escravidão. As pessoas leram e não viam um equipe. Cristãos defendiam a escravidão, não viam que era um erro. De repente, falou, não, olha só, né? Dignidade, seres humanos criados à imagem e tal, não, você muda, quer dizer, eu acho que é isso que a gente continua, até hoje, né, pessoas às vezes pegando e pegam às vezes uma leitura literal, uma leitura artificial, né, como dessa perspectiva da inteligência artificial, assim, né, codificada e não interpreta, né, então acho que é bem, realmente, nos dá lições, né, até você pensar nisso, né, no código, como a gente usa um código, né, como a gente trabalha inteligência artificial, usa inteligência artificial, nos faz até a gente pensar, né, nisso, né, da conhecimento tácito e tal, né, e a vida, né. Às vezes até para provocar, né? Assim, a gente fala, muita gente usando o IA para fazer estudo bíblico, né? Mas será que a gente também já não está lendo a Bíblia igual máquina? Uhum. Sabe que inventar textos, criar narrativas, né? Fazer o seu trabalho de casa, está sendo muito usada a inteligência artificial para fazer essas coisas, e também, da mesma forma, da forma como você falou, né, Fernando, que você está escrevendo um código, você está contando uma história, de certa forma, está narrando algo, está usando linguagem, né, e a inteligência artificial entrando nisso também. Eu acho que tem uma coisa que ainda segura um pouco a gente de
ser obrigado a criar textos, que é uma coisa difícil, que exige, é bastante exigente, que a gente faça redação na escola. Mas me parece que a gente está fazendo redação na escola porque o vestibular exige. É ele que exige que tenha, e daí a escola se força a fazer isso. Mas, já que algoritmos conseguem criar texto, talvez isso seja dispensável e a gente tire isso da escola. Já pensou se acontecer? E aí as pessoas já não criando desde a escola algum texto, não serem forçadas a isso, né? A gente pode ter um desastre aí acontecendo. Mas de acordo com a avaliação do Bill Gates, no futuro o Adriano, o Fernando aqui vai deixar de existir, viu? Não vai ter uma... E os médicos também, viu? Segundo o Bill Gates. Isso aí, moçada. Fernando, um prazer imenso receber você para falar. Assim, você nos incomoda, né? Graças a Deus, você nos incomoda. Muito obrigado pela sua participação, obrigado, pessoal, pelos seus comentários, né? Nós estamos aí tocando esses encontros justo para a gente ser incomodado e para deixar Deus falar também, né? Ao nosso coração, para a gente ser usado. E assim a gente prossegue com reunião já marcada para frente. Dê uma olhada na nossa agenda para a gente aí fazer parte e crescer um pouco mais para expandir o reino. Beleza? Muito obrigado, Fernando. Obrigado, eu. Prazer. Vamos orar para encerrar, gente? Sim. Obrigado, Senhor, por esses momentos de enriquecimento, de edificação. Pedimos a tua bênção sobre a vida do Fernando, de sua família, do seu projeto de vida e que o Senhor fale através dele, que o Senhor o conduza aonde o Senhor quiser, para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Bom Falou. sábado aí pra vocês.